Acho que começamos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos ao bate-papo Líderes que Transformam. Hoje eu estou aqui com o Sérgio Mendes, subsecretário da Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, do Estado. E a gente vai bater um papo hoje sobre o setor público, como implementar mudanças no setor público, e ele vai contar um pouquinho da trajetória. O CLP, como vocês devem saber, é uma OCP que tem como objetivo melhorar o Estado por meio do desenvolvimento da liderança e da mobilização de causas estruturantes para o Brasil. E o Sérgio Mendes é um líder super envolvido aqui com o CLP. Espero que vocês gostem, vocês podem mandar perguntas ao longo do nosso bate-papo que a gente vai respondendo. E eu acho que é isso. Gostaria de dar muitas boas-vindas para vocês e a gente vai iniciar esse bate-papo daqui a pouquinho, quando mais pessoas começarem a entrar. Mas é importante deixar claro o objetivo do bate-papo, que é trazer um pouco a trajetória do Sérgio, que é líder super envolvido aqui com o CLP, e explorar um pouquinho as questões críticas do setor público hoje. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. É muito bom ter você aqui com a gente. Eu agradeço o convite. Bom, vamos começar. Acho que a gente já pode começar o bate-papo. E para iniciar, Sérgio, eu queria entender um pouquinho com você, qual foi a motivação, por que você ingressou no serviço público? Bom, até para surpresa de alguns, né, eu entrei por acaso no serviço público. Eu não planejei, não tinha olha, eu quero servir a população, e fiz um concurso, né? Eu sou servidor concursado há 23 anos do Estado, minha área é tecnologia da informação, e fiz por acaso, estava querendo abrir novos horizontes, e fiz um concurso, entrei no Estado meio que despretensiosamente, não tinha nenhuma intenção de ser servidor público, na época concurso público não era essa disputa, né, que tem hoje. Só que aí, rapaz, você começa a trabalhar com gente, com cidadão, e você começa a poder ver o seu trabalho influenciar na vida das pessoas. Isso me tocou bastante, e hoje eu posso garantir que se você perguntar assim, o que você quer ser, né? Qual é o seu maior sonho? Eu já atingi, que é ser servidor público. Então hoje eu me descobri no serviço público, né? Depois de 23 anos. Isso foi uma construção, entrei por acaso, como eu falei, né? E hoje eu me sinto uma pessoa realizada profissionalmente no serviço público. Não penso em sair para fazer outra coisa a não ser o trabalho que eu faço hoje. E o que te motiva a estar no setor público? Principalmente ajudar as pessoas. Você, quando você consegue ocupar cargos de liderança, né, dentro da instituição pública, você vê que o poder é uma coisa que pode ser usada para o bem e para o mal. E quando você consegue canalizar isso para a população, né, e você vê o resultado, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas secretarias com área fim, como educação, você poder chegar num jovem na ponta e você saber, poxa, eu consegui ali, de alguma maneira, ajudar, né, aquela pessoa, isso é muito gratificante. Então, hoje o que me motiva a acordar, né, é poder saber que eu posso contribuir para isso. Bacana. E conta um pouquinho, você já começou a falar da sua trajetória no serviço público, conta um pouquinho sobre essa trajetória para a gente. Como eu falei, entrei no Proderd, né, durante 10 anos eu fiquei como técnico, né, analista de sistemas, enfim. E também por um acaso, né, ocupei um cargo gerencial, e numa mudança de governo, a presidente do Proderd me chamou para eu ser diretor de uma área. E aí começou a minha trajetória executiva. Por acaso, essa presidente do Proderd virou secretária de Educação, e eu fui para a Secretaria de Educação como subsecretário. E trabalhando como subsecretário, ela acabou saindo, né? Ela ficou 2 anos apenas, e entrou um outro gestor, né? Que, no meu caso, subsecretário, a minha tendência no mundo político era ter saído, né? Mas, por alguma coisa divina, né? Um pouco de trabalho, suor, mas, enfim, esse gestor, ele simpatizou com o meu trabalho, me manteve na secretaria como chefe de gabinete, fiquei lá 4 anos na educação como chefe de gabinete, e no final da gestão desse secretário, ele saiu, recebeu um convite,
e eu fui convidado em 2014, final de 2014, 2015, para ir para a Secretaria do Ambiente, também como subsecretário, que é onde eu estou até hoje. Então, minha carreira, resumidamente, é isso. Interessante. Você fala bastante dessa sua evolução por acaso, né? Mas com certeza acho que tem muito mérito seu envolvido, muito foco. O que você atribui que te levou nessa progressão? Quais habilidades são importantes nessa trajetória do servidor público hoje? Eu acho, enfim, você falar que você falar de você é meio complicado, né? Mas eu atribuo um pouco a parte de liderança, né? E aí ninguém faz nada sozinho. Então, eu sempre escutei no serviço público que você conhece um servidor que é encostado? Eu não conheço. Porque você, não só motivando, mas sendo duro como tem que ser, né? Você consegue fazer com que as pessoas se unam por um objetivo. Então, eu acho que eu tenho um pouco essa característica. Se eu estou aqui hoje nessa entrevista, né, agradeço a minha equipe, todas as equipes que eu já tive um dia, que trabalharam comigo, e no serviço público são pessoas concursadas, você pode até trazer um extra quadro ou outro, mas estão ali, e são as mesmas pessoas que vão passar durante anos. Então, acho que uma que eu diria destacaria na minha trajetória seria isso, né, conseguir, né, conciliar esses interesses dos servidores em prol de um objetivo. E o outro como diria o Bernardinho, né, 90% transpiração e 10% inspiração. Não tem segredo. Você acorda todo dia, eu tenho 2 filhas pequenas, e aí, assim, faço academia e tem que trabalhar 24 horas. É um desafio, mas dedicação. Então, não tem segredo. Não acho que eu tenho nada excepcional, enfim, só mesmo, acho que uma dedicação, porque acho que quando você gosta do que você faz, né, fica meio que natural. Então, acho que eu destacaria essas duas características. Vou só retomar um pouquinho, para quem chegou um pouco atrasado aqui na nossa live. Queria dar as boas-vindas para quem está entrando agora. A gente está com o Sérgio Mendes, que é líder MLG, líder CLP, está super envolvido com o CLP em várias iniciativas. O Sérgio é subsecretário da Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, e ele está contando um pouquinho para a gente tanto da sua trajetória, o que ele entende ser necessário hoje no serviço público e as conquistas. E então, queria dar as boas-vindas para quem chegou um pouquinho mais atrasado aqui. Ele estava comentando que ele começou no Proderj como analista de sistemas e depois foi migrando a sua carreira até chegar em cargos mais executivos como subsecretário, né? Para a gente avançar um pouquinho, Sérgio, durante essa sua trajetória, quais foram as grandes conquistas que você atribui, seja no Proderj, seja na Secretaria de Educação, que você passou bastante tempo, ou hoje, agora na Secretaria de Meio Ambiente, especificamente? Eu acho que eu tenho dois destaques para fazer. Vou até falar um pouquinho da educação, que nós conseguimos lá, né, e eu me incluo, faço parte desse time, a melhorar o IDEB do Estado do Rio de Janeiro. Quando nós chegamos à Secretaria, né, o Rio de Janeiro era o 26º lugar no IDEB e ele pulou para o 4º lugar. Né? Isso não aconteceu por acaso. Nós tínhamos um grande líder, né, o secretário à época, né, mas isso começou lá atrás, com o antigo secretário. Né, eu participei das 2 gestões. Então, acho que isso foi um orgulho, porque o IDEB é um número, né, mas você vê que o aluno, ele conseguiu, de português e matemática. Quem conhece um pouquinho da realidade no Brasil, da escola pública, vê que o desafio é muito grande, né? Então, você conseguir fazer com que aqueles alunos, com todas as dificuldades, conseguissem fazer uma prova e melhorarem sua nota em português e matemática, isso para a gente foi um super avanço no Estado do Rio de Janeiro, isso foi reconhecido no Brasil. Então, para mim, isso foi uma grande vitória, né, do Estado do Rio, do qual eu pude participar. E agora, na Secretaria do Ambiente, né, fruto até de uma parceria com o CLP, eu lembro em 2015, chegamos aqui nesse mesmo local, eu e, na época, o secretário, o deputado André Correia, para começarmos aqui a fazer um projeto em conjunto, e o CLP acreditou, né? O André, um líder super motivado e envolvido, deu carta branca, e nós começamos a mexer, a reestruturar a Secretaria de Estado do Ambiente, e hoje
temos um case de sucesso na área de licenciamento ambiental, né? Tínhamos um passivo de 18 mil processos, quer dizer, era ruim para todo mundo, era ruim para o meio ambiente, era ruim para o empreendedor, né? E a gente conseguiu reestruturar a secretaria de forma que a gente conseguiu conciliar, né? Você emitir suas licenças dentro do prazo legal, respeitando as normas ambientais. Então, nós tentamos introduzir várias melhorias no sistema de licenciamento, como autolicenciamento, né? Permite que o empreendedor tenha menos dificuldade em conseguir o seu licenciamento, mas, de contrapartida, criamos uma diretoria de pós-licença, onde ela pesa como um firme caso ele não cumpra aquilo que ele falou que ia cumprir. E eu acho que o grande mérito foi uma criação de uma diretoria de gestão, que foi a primeira no Brasil, né? Eu acho que isso foi assim, crucial, porque eu sempre brinco com a minha equipe, né? Você sai todo mundo aqui da sala e deixa o telefone tocar. Não existe secretaria são as pessoas. Então, as pessoas é que fazem as coisas acontecerem, né? Nessa mudança, eu acho que o CLP ajudou bastante a estruturar uma diretoria de gestão, né? Que fosse, de fato, uma diretoria que cobra metas, cobra resultados, mas, ao mesmo tempo, dá treinamento do servidor, né? Das condições para que ele execute o seu trabalho. Isso acho que foi um grande mérito. E hoje a gente tem 4 anos de resultados, né? O Estado do Rio de Janeiro, na área de licenciamento ambiental, é reconhecido. A gente está tentando levar nossa expertise para outros estados, para as cidades lá no Rio de Janeiro. Então, acho que são 2 casos que eu poderia citar: a educação, a melhoria do IDEB, e o licenciamento ambiental no Estado do Rio de Janeiro. Legal. Nessas grandes conquistas, nessas grandes transformações, tanto na educação, especificamente na Secretaria de Meio Ambiente, o que você acha importante o gestor público ter como competência? Resiliência, né? Liderança, como eu falei, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que se você chega numa secretaria, eu conversei outro dia com uma secretária de ambiente de um determinado município, né? E a gente comentando, poxa, é difícil a gente escolher equipe, né? E eu falei para ela, olha, a vida é assim, você nunca vai ter as condições ideais. Então você tem que pegar aquela equipe, né? Trocar as peças de lugar, de uma pessoa que está fazendo alguma coisa que faz mal, né? E aí você puxa ela, bota numa outra função, ela começa a desenvolver. O maior desafio do gestor, principalmente no setor público, é a montagem de equipe. Pelo componente político, pelo componente do concurso público, que eu defendo, né? A gente criminaliza, né, a estabilidade do servidor. E eu sempre falo, para mim não é estabilidade. Você tem ferramentas para você fazer com que o servidor trabalhe. Mas as pessoas não trabalham por isso, as pessoas trabalham por motivação. Você vai ter uma pessoa ou outra que pode ter, né, seus problemas, mas eu confesso, eu tenho, assim, só bons exemplos de servidores, né, que trabalharam comigo. E eu acho que essa é uma característica principal do gestor público, né, conseguir montar a equipe nessas adversidades, motivar as pessoas, né? Você imagina, a gente esteve agora no Rio de Janeiro, vocês acompanharam, todos acompanharam, essa crise, né? Você imagina, meta de licenciamento para o servidor, o cara não está recebendo salário, não está recebendo 13º, né? Uma crise financeira sem precedentes, e aí como é que você mantém as pessoas motivadas? Só com liderança. Então, acho que o grande desafio do gestor, né, é conseguir realmente ter essa capacidade de colocar aquelas pessoas em prol de um objetivo. E eu digo que é possível fazer. A gente conseguiu fazer lá na Secretaria do Ambiente. Estamos colhendo os frutos agora. E muito interessante essa parte. Me conta um pouquinho os bastidores do processo, né? O que você fez com a sua equipe? Como que você mobilizou? Como que foi esse processo de construção de um projeto de mudança mesmo dentro da Secretaria do Meio Ambiente? Porque eu acho que isso é dúvida de bastante gente. Como que a gente mobiliza as pessoas e consegue avançar ou ultrapassar as barreiras do setor público, que eu imagino que são muitas? Na verdade, eu diria que a liderança, ela na secretaria especificamente, né, a gente teve um grande líder lá que se dispôs, né, um líder natural, que é o secretário, né, André Correia, que ele motivava e, enfim, trazia, tinha um envolvimento. Então, eu acho que o principal, Lucas, o que eu vejo é de fato você estar envolvido com aquele trabalho, né? Então, assim, você
Você pode pegar um secretário, você pode ter o cargo, o poder, um diretor, um presidente, mas se ele não estiver envolvido, a equipe percebe na hora, as pessoas percebem e se desmobilizam. Então, acho que o grande diferencial, né, se você perguntar assim, bastidor, era o secretário ter vindo aqui em 2015, ter conseguido fazer essa reunião. Nós tínhamos pontos de controle mensais, né, com os líderes, e o secretário nunca faltou. Nós temos uma agenda anual de reuniões, com a participação do secretário à época, né? Tínhamos reuniões quinzenais com os diretores, reuniões semanais com os técnicos. Então, o comprometimento da alta direção é fundamental. A gente lê muito sobre isso, mas, na prática, o dia a dia, né, nos leva a quê? Você acaba se distraindo e focando em outras coisas. Mas, num processo desse de transformação, que eu posso falar, eu vi isso na educação, tá? Com o ex-secretário, o secretário, e vi isso no meio ambiente, vi isso também no Prodege. Quando o líder maior está comprometido de fato com a causa, onde você olha para ele, você vê assim, olha, aquilo é importante, é aí que faz acontecer. Então, nós por exemplo, nós somos chamados, às vezes, para implantar essa nossa expertise em licenciamento em algumas cidades lá do estado do Rio. E a primeira coisa que a gente observa é se o prefeito está envolvido. Né? Nós tínhamos uma cidade, não vou dizer qual é o nome, que de repente falavam, poxa, gostaríamos de implantar, achei bacana, coisa e tal, mas os técnicos, vem cá, o prefeito está envolvido? O secretário de ambiente, ele está querendo... Porque senão, não funciona. Mas não funciona mesmo. O projeto são chamados, né, isso eu aprendi aqui no curso do MG, desafios complexos, né, problemas complexos. Você não consegue fazer sem esse envolvimento da liderança de fato, não falar que vai fazer o projeto. Estaria envolvido. Então, isso para mim, eu acho que é um dos bastidores que eu destacaria, esse envolvimento de fato, né, da alta direção, né, porque a gente teve muita resistência. Acho que isso é um outro tópico que eu queria entrar, mas até acho que, infelizmente, não é uma realidade para todo o serviço público no Brasil ter líderes super comprometidos, líderes que ocupam cargos de autoridade, digamos assim, né, que tem o poder da caneta na mão. E aí acho que eu queria te fazer duas perguntas, uma mais provocadora e uma mais simples, talvez. A mais simples é, como que você articula e envolve os cargos estratégicos, esses líderes, na mudança? E a segunda pergunta, um pouco mais provocadora, é o que os tantos outros servidores no Brasil que não têm essa liderança tanto comprometida com a causa, como que eles podem propor projetos ou articular projetos para que eles também consigam exercer o seu propósito ali na prática? Eu vou começar ao contrário, uma coisa mais difícil, tá, né? Eu acho que, se eu fosse dar pretensiosamente dar uma dica, né, para o servidor público, que eu convivo com alguns, de repente têm ideias e não conseguem levar para cima, ou a autodireção não compra, é que executem suas ideias. Né? Claro, você vai ter uma amplitude menor, mas você pode ter certeza que você não espere grandes mudanças. Às vezes você quer fazer um projeto, reestruturação do trânsito em São Paulo. De repente, se você fizer ali no seu setor, né, você começar ali, você é gerente de uma área, coordenador, você fizer ali, de fato, né, você pode ter certeza que isso pode ser naquele momento, um pouco depois, vai se propagar, né, é o chamado burocrata ali da rua, né, aquele que fica na última milha, né, e ele, muitas vezes, eu já vi projetos nascerem, né, de servidores, de iniciativas locais, daqueles servidores que, teoricamente, não têm o poder nem a caneta na mão. Então, se eu pudesse compartilhar aqui uma opinião que eu vejo que dá certo, é que as pessoas não desanimem, porque, de repente, acontece mesmo. Né? A alta direção, às vezes, não é porque não está comprometido, mas tem outras prioridades, que você, às vezes, como um servidor, você não está enxergando aquelas prioridades, né, ou não está envolvido com elas, e não quer dizer que o seu trabalho seja menos importante. Então, sim, faça, né, de fato, o que tem que ser feito, que eu acho que você consegue, no futuro, que você está ali para quê, né? Para servir ao público. Então, tente fazer o melhor possível dentro da sua equipe, comece naquele pedacinho. Temos uma líder na MLG que deu um exemplo bacana para a gente, a Helena, né? Que ela fez transformações ali
naquele quadradinho que ele ocupa ali, né, na Secretaria de Segurança, que está sob intervenção, não esmoreceu um minuto, está fazendo uma bela transformação. Micro ali, naquele pedaço dela. Mas eu tenho certeza que eu olhei, outras pessoas olharam, e essas ideias podem se replicar, né, Brasil afora. Isso é de como se envolve? Bom, você tem o envolvimento do chicote, né? Você tem servidores que infelizmente não vão entender, e como são cargos de confiança, né, na gestão estratégica, você tem que ter coragem, né, de fazer a troca de peças. Então, eu acho que todos os projetos que eu participei, grandes projetos, sempre tiveram, né, sempre houve mortos e feridos. Então, não tem jeito. Você começa como equipe, né, vai lá, motiva, treina, envolve, mas nem todos, né, conseguem atingir aquela causa. Não tem jeito. Você, como líder, né, tem que tomar decisões difíceis, e as decisões, às vezes, vão desagradar a muita gente. Eu tenho certeza que durante a minha trajetória, né, se você perguntar assim, você fala assim, poxa, grande líder, né, bacana, né, você vai ter, assim, 50% fala assim, não, mas porque você toma decisões, muitas vezes, que desagradam, né, mas seja justo, tome as decisões coerentes, e aí, olhe para frente que você vai conseguir atingir seus objetivos. Bacana. Deixa eu só ver se não tem nenhuma pergunta aqui. Acho que a gente tem só comentários. Bom, bons comentários. Obrigado, gente. Mas eu tenho uma próxima pergunta. Você começou a falar um pouquinho de decisões difíceis, é muito trabalho da liderança, né? E com isso vem as resistências também em grandes transformações. Ou pequenas transformações, como você colocou, né? Grandes transformações começam por pequenas transformações. Como lidar com as resistências? Como que você lidou com as resistências lá na Secretaria do Meio Ambiente? Eu acho que um exemplo que eu sempre dou, eu sempre vejo, é que a alta liderança, aí eu falo do envolvimento no processo, né? Particularmente, né, eu acho que se você estiver envolvido no processo de fato, você consegue lidar com as resistências. Porque as resistências, você tem que entender o porquê daquela resistência, né? Isso, eu agradeço muito aqui o curso, porque me ajudou muito a melhorar, né, muitas coisas que você às vezes acaba não enxergando. Então, por que a pessoa é resistente? Por que será que ela está contra aquele projeto? Né? Por que ela não foi chamada para escutar? Porque ela está com medo de perder seu emprego? Enfim, a resistência geralmente tem uma motivação, né? Às vezes não é contra, porque é contra. Então, dica, ou assim, como é que eu enfrentei isso na secretaria? Eu vou dar um exemplo prático, né? A gente estava implantando o processo administrativo digital, né, que hoje, né, está implantado no INEA, onde os processos eles agora são eletrônicos, e havia uma resistência muito grande da equipe, né? E aí nós fazíamos reuniões mensais, e o processo com problema. Começamos a fazer reuniões quinzenais, com problema, semanais, com problema. E aí eu saí da minha sala, montei uma sala de situação do lado da sala da diretora de licenciamento da época, sentei lá com uma equipe, botamos uma camiseta, posso ajudar. E na hora que acontecia um problema, a equipe ia lá no analista e falou assim, vem cá, qual é o problema? Nós tínhamos, sei lá, dezenas de problemas no PAD, né, no processo digital. Em uma semana não tinha mais problema nenhum. Mas por quê? A pessoa estava ali, sendo escutada, sendo ouvida, né? E muitas vezes a resistência do servidor é porque ele não sabia mexer no computador. Um servidor falava assim, poxa, olha só, eu estou com um processo aqui na mão. Antigamente eu olhava o processo e tinha uma tela no computador que eu podia ficar lendo o processo e digitando. Poxa, agora eu não posso, agora o processo é todo digital. Não tem problema, tipo, botamos 2 telas para ele. Tem 2 telas lá. Mas a decisão é na hora. Há um custo nisso, porque você tem que sair da sua zona de conforto, como líder, e entrar no problema. Não dá para você fazer isso em tudo, mas naqueles projetos estruturantes, pela minha experiência, se você não fizer isso, as pessoas que eu trabalhei, os grandes líderes que passaram pela minha vida, faziam isso. Eles iam lá no detalhe, sentavam, não apenas faziam reuniões de pontos de controle, entendiam e cobravam. Eles estavam ali juntos. Então, acho que a grande diferença das resistências que nós tivemos lá na Secretaria, por exemplo, de Educação e do Ambiente, acho que isso é uma grande dica. Agora, recentemente, está fazendo uma grande transformação no INEA. De tudo que a gente plantou no licenciamento agora, nós estamos no último momento, no último pilar que eu chamo, que é o lançamento do aplicativo de licenciamento ambiental, para facilitar a comunicação com
o requerente. Aquela pessoa que procura o INEA, ela ser melhor atendida, quer dizer, o cidadão, o empresário, o microempreendedor, e havia resistências na própria gerência de atendimento do INEA, é óbvio. As pessoas batiam modus operandi. Nós estamos lá, apresentamos hoje o layout da sala, o secretário, o presidente, né, nova gerência de atendimento, né, onde o público vai ser melhor tratado. As pessoas que estão na gerência de atendimento, a gente não vai mudar as pessoas, mas eu garanto que elas já estão mudando a postura, porque tem líderes lá, né, eu particularmente estou lá também presente, para quê? Para mudar, gente, vamos mudar, estamos aqui junto, né, e as pessoas, quando você conversa, as pessoas se sentiam meio que esquecidas ali, né, e é por isso que ela tem resistência, assim, eu já conversei com a servidora e falei assim, cara, isso aqui já vi 10 vezes, não vai acontecer. Então, óbvio que ela vai ter resistência. Mas, então, respondendo a sua pergunta objetivamente, tem um grande projeto, você que é líder, tem que se envolver de fato. Não adianta você delegar, mandar, você vai estar lá. Não é fazer ponto de controle, reunião semanal, todos os dias você está ali do lado com a sua equipe trabalhando. Te garanto, com um pouquinho de técnica, você consegue suplantar seus objetivos, implantar seus objetivos. Legal. Você destacaria esse aspecto, tendo passado um pouquinho pelo MLG, quais aspectos de liderança você acha importante? Ficou bastante claro que esse é um deles, de se envolver, né, de estar envolvido. O que mais nesse processo de liderança você acha importante, que você viu, que você praticou na Secretaria de Meio Ambiente? Na verdade, eu queria até pegar um pouquinho do gancho, que a gente, normalmente, quando a gente está numa situação dessa, a gente só conta sucesso, né? Então, uma coisa que eu aprendi aqui no MLG, né, é como o fracasso pode te ajudar a você enxergar o que você cometeu de errado, né? Então, nós não tivemos só sucesso na secretaria, tem um projeto aqui, grande projeto, que a gente tinha tudo na mão, tudo perfeito para dar certo, era uma parceria público-privada, uma PPP, e nós não conseguimos implantá-la, né? E olhando o curso, o MLG, eu vi que a gente cometeu alguns equívocos, né, na metodologia de implantação. Então, muito da aula do professor Napoli, da Patrícia, de liderança, a gente viu que quando nós chegamos, por exemplo, posso falar, né, que era lá na Ilha Grande, a gente queria fazer uma parceria pública, a primeira parceria pública num parque, né, estadual grande, né, a Ilha Grande é um belo arquipélago lá no Rio de Janeiro, e aí muito daquela falta a gente não soube lidar com a comunidade local. Então, um aspecto de liderança, né, seria a narrativa, né, isso eu vi muito aqui no curso do MLG, a gente chegou com a narrativa já pronta para a comunidade, né, tipo, olha, eu sei que você tem um problema aqui e eu já tenho a solução que é a PPP, o que você acha? Ele falou, né, esse foi um grande erro. Então, isso a gente hoje fazendo a reflexão, tendo aula no MLG, a gente vê que a construção de uma narrativa correta e junto com as pessoas, de fato, né, não é você levar uma receita de bolo pronta, que foi o que aconteceu com a gente. A gente sentou no escritório, tínhamos o diagnóstico na mão, e aí quando a gente foi fazer uma pesquisa lá na ilha, a gente falou assim, olha, você acha que a PP é bom para você? Não é ver se a PP é bom para você. O que você está precisando? E aí a gente, na hora de levar, falou, vamos pensar numa parceria aqui juntos? Né? Se isso tivesse sido feito, talvez o projeto tivesse logrado isso. Então, esse é um exemplo de liderança, Lucas, que eu destaco, porque é muito bom, a gente só fala sucesso, né? Exato. Então, isso foi uma coisa que a gente não conseguiu, né? Eu acho que a gente adiou, na verdade, a gente parou, repensamos, a gente está agora reformulando o modelo, claro, tem um processo eleitoral agora, mas está pronto lá para a gente poder retomar e tentar ali conversar, porque eu acho uma coisa boa para o Estado, né? Boa para a ilha, boa para as pessoas, mas a narrativa foi, e as pessoas ficaram resistentes, por quê? Com medo, né? Vou perder minha pousada, vai vir um grande resort, né? Vou perder aqui, eu sou guia turístico, vai vir uma empresa especializada, vou perder meu emprego. Não era por conta, todo mundo queria melhorar o serviço da Ilha Grande, mas isso foi um exemplo clássico, né, de uma narrativa, então, da liderança que a gente poderia ter feito de uma forma diferente. Legal, super interessante. Acho que a gente aprende muito no processo e olhar para esses aprendizados também é uma característica super importante da liderança. Além da narrativa, além de estar junto, construir,
no processo de implementação. Acho que esse aspecto também é bastante importante. A gente está no ano eleitoral, né, e já caminhando aqui para o nosso fechamento, como que o MLG, ou como que vocês lá na Secretaria do Ambiente estão consolidando todas essas mudanças? Porque eu acredito que uma frustração muito grande de vários servidores que estão assistindo a gente, enfim, poxa, vou fazer uma mudança, vou fazer uma transformação, mas os ciclos eleitorais vão desmanchar isso. Como que vocês estão consolidando? Qual a dica que você poderia dar para que isso se institucionalize? Eu aprendi muito com o meu chefe político, né? E a gente conseguiu, aí, através da liderança, criar uma coisa bacana na Secretaria do Ambiente, lá no caso no INEA, né? Que foi a figura do diretor adjunto. Né? A gente tem que ter em mente que a política é muito importante para a nossa vida. A gente está vendo o que está acontecendo hoje no Brasil e é muito triste, né? Porque estão criminalizando a política. Né? E a política, né? Eu, por exemplo, não sou filiado a partido, né? Nunca concorri à eleição, mas aprendi o quão importante é a política, né? Para a gente poder implantar as políticas públicas de qualidade. E aí, se você não deixar espaço, né? Eu aprendi com o meu chefe atual, a política vem destrói. Então, qual a dica? Né? Vou dar um exemplo prático. Você, lá no INEA, você tem os cargos de diretoria. Tá? E nós criamos a figura do diretor adjunto, que tem que ser servidor da casa. Tá? Então, imagine uma mudança de governo agora, entra um governo de oposição, né? O governo que está agora na situação, e ele, naturalmente, vai querer escolher seus líderes, seus diretores. E na hora que escolher, ele vai tirar os diretores, ele pode também tirar o adjunto. Só que para tirar o adjunto, tem que ser servidor da casa. Se ele quiser trazer um cara de fora, ele vai ter que mudar uma lei na LERJ. O próprio corpo funcional vai estar ali. E para ele não é vantagem. Ele vai ter já aquele espaço político para ele trabalhar, né? E depois ele consegue conciliar, viver com aquela situação. Então, isso é um exemplo claro, prático, que lá no INEA a gente tem preocupações, mas hoje todas as diretorias têm diretores adjuntos da casa, o que vai facilitar a continuidade. Eu dou esse exemplo porque na Secretaria de Educação nós fizemos um movimento lá que a política veio depois e desconstruiu, que foi todo diretor de escola ser servidor concursado e fazer um processo seletivo. Né? Antigamente eram indicações políticas e você saiu do modelo de indicações políticas e você tirou toda a política e fez processo seletivo. O que veio depois? Depois que mudou a gestão, a política foi e destruiu esse modelo. Então, claramente, não dá, né, não podemos criminalizar a política, ela tem que ser nossa aliada, e esse exemplo do INEA é um bom exemplo de um gestor que entendeu isso, né, consolidou essa visão de você deixar espaço para a política e você conseguir que os servidores ali deem continuidade numa eventual mudança de governo. A gente está muito tranquilo que as políticas vão continuar. Legal. Muito bacana ouvir sua experiência, Sérgio. Se você não tiver mais nenhum ponto para acrescentar sobre liderança, acho que a gente teve um bate-papo muito bacana hoje com o Sérgio sobre liderança, a trajetória dele no setor público, que coloca um pouco dessa vontade mesmo de servir ao público, né, que não foi como você começou na carreira pública, mas isso foi crescendo dentro de você. E muito bacana ver como que durante a sua trajetória você pôde exercer essas características de liderança, de construção de narrativa, de articulação de pequenas transformações para ir para grandes transformações, e até como institucionalizar grandes mudanças. Queria te agradecer de novo, mais uma vez, e agradecer vocês também que participaram. Esse bate-papo vai ficar gravado para todas as pessoas assistirem, e obrigado novamente. Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo aqui, agradeço não só a minha equipe atual, mas todas as equipes nos quais eu tive a honra de liderar, né? Sabem que vocês são... Se eu estou aqui hoje, é por conta de vocês, eu não falo isso da boca para fora, quem me conhece sabe disso, né? E o recado final, queria, gente, 90% trabalho, 10% inspiração. Transpiração
É trabalho, 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 e a gente consegue mudar esse Brasil com certeza. Obrigado aí pela oportunidade, Lucas. Legal. Obrigado, Sérgio. Um abraço, meu. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau, gente.